Olá. Bom dia, pessoal. É sempre um prazer estarmos aqui e podermos desfrutar desse momento juntos. Um dia tão especial que Deus preparou para nós e um momento de louvor em que brota do nosso coração aquilo que nós gostaríamos de falar para Deus. E vamos continuar então olhando a sua palavra agora, nesse momento de ceia. Eu quero olhar um texto que para mim é extremamente especial. Especial porque ele é extremamente complexo para ser compreendido, entendido de forma adequada e tudo mais. Então é um texto que sempre que nós olhamos para ele, nós vemos muitas coisas novas e a maior parte delas assim bem complexas de compreendermos. Mas tem tudo a ver com o que nós vamos fazer hoje aqui, com os elementos representando o corpo e o sangue de Cristo. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se você conhece o Evangelho de Lucas, capítulo 15, você já se ligou o capítulo que é, né? E nós vamos olhar do verso 11 até o final do capítulo 15. Então pode abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Chegou lá? Então, se você já chegou, você deu uma olhada rápida no título e viu ali filho perdido, filho pródigo, não sei qual é a versão que você está usando, mas você já deve ter identificado a parábola, uma das mais ouvidas, interpretadas, faladas. E você talvez diga, tem coisa nova para eu tirar aqui? E eu vou dizer para você, tem. Sempre que você ler a Bíblia, tem coisa nova para retirar aí. Por quê? Porque a nossa mente ela é muito limitada para a mente de Deus e a revelação do Espírito Santo que nos dá. Então, quando você acha que conhece a Bíblia ou algum versículo, Deus vai te mostrar uma coisa nova ali. Vamos ler a parábola. Sei que é conhecida da maior parte de todos, mas vamos olhar e vamos ver o que ela diz aí. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci tuas ordens.
mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola ela é extremamente complexa, mas você já deve ter olhado, escutado, interpretado. Durante tua leitura bíblica já deve ter parado um tempo tentando entender o que essa parábola diz. E hoje eu quero que a gente olhe para a parábola, mas eu vou te convidar a olhar muito além da parábola. O que Jesus realmente está dizendo com essa parábola e para quem Jesus está dizendo essa parábola. Isso aqui vai fazer toda a diferença para entendermos o propósito dessa parábola na minha vida e na tua vida. Vamos começar por alguns aspectos interessantes. Diz Jesus que tinha um homem muito rico que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, então, estavam morando com ele, e um deles resolveu pedir a herança do pai. Aqui nós já temos um elemento que por si só já é bastante constrangedor. E eu acho legal que Lucas tenha usado a palavra herança, porque quando é que você recebe herança? Ou quando foi que você recebeu herança? Quando teus pais morrem. Então aqui já há um elemento de, por si só, extremamente ofensivo. Porque esse filho está dizendo assim: pai, eu saberia administrar muito melhor o dinheiro que você gastou a vida ganhando, mas eu não posso porque você ainda está de posse dessa grana. Se ela tivesse na minha mão, eu faria um serviço muito melhor do que esse que você tem feito. Então faz o seguinte, antes de você gastar tudo, me dá a minha parte já. É um pedido para que o pai morra. E por isso só, se você lê essa passagem em qualquer lugar do Oriente, aqui no Ocidente nós estamos acostumados a mimar os filhos e tudo mais, né? A gente nem percebe isso. Mas no Oriente, isso aqui ofende muitas pessoas. Houve uma pessoa que leu isso aqui na tribo da África, e uma pessoa se levantou e disse: se o meu filho fizesse isso, eu batia com a mão virada no rosto dele para ele aprender o que é respeitar os pais. Dado agora o contexto no qual Jesus está falando isso. Porque Jesus está falando isso num contexto oriental para pessoas que sabiam o que ele estava dizendo. Esse pai já é o contrário de qualquer outro pai, porque ao invés de levar a afronta do filho, pelo contrário, ele diz: ok, filho, você administraria melhor esses bens? A minha existência está atrapalhando os teus planos de vida? Não tem problema. Vamos vender e vamos repartir. Mas presta atenção no versículo 12, que diz: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho mais velho não ficou sem nada, tá? O filho mais velho teve a sua parte. E o filho mais novo teve sua parte. Não muito tempo depois, esse filho então leva o seu plano à risca, dizendo: bom, eu vou sair daqui e vou viver como eu acho que deve ser vivido com esse dinheiro que agora está em minhas mãos. E ele se deu muito mal. Ele se deu muito mal. Os planos que ele tinha para aquele dinheiro, na verdade, foram extremamente danosos. E ele ficou sem nada. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem dinheiro e fica sem nada é irresponsável como esse rapaz foi. Nós também não sabemos aonde ele investiu ou não. Mas o que nos parece aqui é que ele quis ter um estilo de vida, e esse estilo de vida
foi muito caro e consumiu todo o dinheiro que ele havia acumulado. Essa é a verdade. E talvez ele planejou investir esse dinheiro, fazer alguma coisa com ele, e não deu certo. Mas a verdade é que esse rapaz agora está passando fome. E ele resolve então trabalhar de empregado, não mais para o seu pai, mas para uma outra pessoa naquela região, talvez por medo, por vergonha, por um monte de outras circunstâncias que não imaginamos aqui. Esse rapaz vai trabalhar para esse homem cuidando de porcos. Uma outra coisa aqui que para um judeu é algo extremamente ofensivo. Porque você deve saber que existia uma restrição na dieta alimentar de todo o povo judeu. Eles não podiam comer aves nenhuma. Então você não via muita galinha pelos pátios de judeus, porque eles não podem comer galinhas. Eles não podem comer muitos animais silvestres, como coelho e tudo mais que nós temos. Eles não podem comer porcos, e eles consideravam esses animais imundos. Os porcos e as aves e todos os outros animais eram imundos para um judeu. E aí então, esse menino vai trabalhar cuidando de porcos. Algo mais ofensivo ainda, ele já fez uma afronta ao seu pai, e agora ele desce ao submundo da existência judia. Cuidar de um chiqueiro. Para piorar, ele desejava comer o que os porcos comiam, as vagens de alfarrobeira que eram entregues para os porcos se alimentarem, ele desejava comer isso. Caindo em si, ele diz assim: preciso voltar para o meu pai. Por quê? Porque os empregados do meu pai, pelo menos, têm o que comer, e eles conseguem viver de forma digna. Vou voltar lá e vou dizer: pai, é o seguinte, eu sei que não tenho mais direito nenhum a nada do que tu queiras me dar, mas pelo menos me trata como um desses teus empregados, porque a dignidade deles já é maior do que isso que eu estou passando. E eles vêm. O pai enxerga e ao longe corre até o filho. Uma outra coisa que é difícil de você ver, se você é um pouco mais velho, você vai lembrar que adulto nenhum saía por aí correndo, era a criança que vinha até ele. Quando chegava alguém na tua casa, teus pais chamavam, você ia até a visita, seja ela qual fosse, uma tia, uma madrinha, um amigo, um conhecido, você o cumprimentava e voltava aos seus afazeres. Porque isso era a regra da época. Mas esse pai é diferente. Ele foi humilhado e ele foi ofendido por esse filho e corre ao encontro dele quando vê. Quem sabe, todo dia ele não estava lá no portão dando uma olhadinha, será que é hoje que ele volta? Porque parece aqui, se você olhar todo o contexto, que eles sabiam aonde estava e o que estava fazendo. Quem nos revela isso é o irmão mais velho, que diz que esse rapaz gastou de forma inútil o dinheiro, inclusive com as prostitutas. O pai sabia, e o pai sabia que esse era um processo que o filho tinha que passar. Se esse pai ficasse mandando sustento volta e meia para esse filho se sustentar, talvez ele teria errado com esse filho ao ponto de nunca permitir que esse filho tivesse chegado a esse ponto de quebrantamento e auto-humilhação. Porque quando Deus trabalha conosco, Ele está fazendo um trabalho que é um processo que vai se completar. E esse pai sabia que talvez esse filho, pela arrogância que ele demonstra lá no início, precisava desse processo de quebrantamento. Dizendo, bom, eu vou aguentar aqui, e quando ele voltar, vou restituí-lo. Mas enquanto ele não volta, ele precisa aprender por si mesmo como é enfrentar as situações da vida. Por quê? Porque ele não sabia viver. Ele achava que o pai estava gastando de forma errada o dinheiro que ele mesmo tinha juntado. Lembram disso no início. Mas quando esse filho está pronto, o pai está pronto para correr na direção dele e dizer, bem-vindo, filho amado. E quando o filho começa o discurso ensaiado, pai,
pequei contra Deus, pequei contra ti, que eu acho que é um discurso sincero, não sou mais digno de ser chamado teu filho, para para, que aí essa parte não cabe mais a você, essa parte é a minha. Tragam aqui uma roupa, coloquem calçado nos seus pés, um anel em sua mão, porque esse meu filho retornou. Então ele não recebeu um empregado, está vendo aqui? Ele disse, o meu filho retornou. E trazer uma roupa nova significa assim, restituí-lo ao seu lugar de direito. Porque lembra qual foi a treta de José com seus irmãos? O pai havia dado para ele uma túnica, que dizia que ele era o próximo patriarca do clã. E aí os irmãos se encheram de inveja e tramaram contra a vida do seu irmão. O anel no dedo, a mesma coisa, sinal de poder. Nessa época só usava anel quem tinha posses. E ainda mandou matar o novilho gordo, aquele que estava ali, só esperando a situação especial. Nessa época, pode acreditar, não tinha WhatsApp. As pessoas, quando vinham visitar umas às outras, era uma distância tremenda. E aí, quando você via o pessoal chegando, também não tinha mercado próximo para ir buscar comida. Então, você tinha que estar preparado para, a qualquer momento que acontecesse, receber bem uma visita, que poderia ser alguém importante que você não sabia que estava chegando. Podia ser teu pai, podia ser teu irmão, podia ser alguém vindo te convidar para um casamento, podia ser qualquer coisa, e você estava ali e alguém vinha chegando. E aí tu olhava e dizia, ufa, ainda bem que eu estou com o bezerro gordo aqui. Já fala para o pessoal aqui, ó, já mata lá, vamos, hoje à noite é o dia que nós vamos comer isso aqui, porque estava separado para uma ocasião especial. E é isso que esse homem agora vai fazer. Ele vai dizer, vamos matar porque essa é uma ocasião especial. Vamos festejar e vamos vibrar hoje. E esse meu filho voltou. Até agora está tudo muito legal. Eis que chega o irmão mais velho, que estava no campo, trabalhando, suando, para manter suas posses, as posses do seu pai e tudo mais. Ele chega, ouve barulho da festa, música, né, as caixas de som, tuts, 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 né, as luzes estroboscópicas, né, e ele diz, o que está acontecendo? O que houve aqui? E aí um empregado vem e diz, teu pai mandou matar um novilho novo, o filho dele estava perdido e voltou, ele disse que a gente tinha que se alegrar. E aí esse rapaz fecha a cara. Não, pode dizer para o meu pai que eu não entro lá, não entro nessa casa, porque essa casa está recebendo um mau elemento, que gastou de forma irresponsável todos os bens do meu pai, ou metade deles pelo menos. Esse elemento aí que estava aproveitando a vida bem boa, e quando retorna, é isso que eu recebo. E eu não sei você, mas te coloca no lugar desse irmão mais velho. Dá uma vontade de dizer, ele está certo. Está certo mesmo. Como é que o pai foi ser tão ingênuo de receber esse rapaz? Eu aqui trabalhando, suando, chego tarde, onde é que está meu irmão? Que gastou metade do dinheiro do meu pai? Na festa com meu pai. Agora sim, está tudo perdido. E eu acho interessante é que, se você olhar, assim como o pai recebeu o filho mais novo, ele vai ao encontro do filho mais velho. Olha o versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Esse pai ama os dois filhos da mesma forma.
E talvez esse pai saiba uma coisa que essa parábola não nos mostra de primeiro momento. Esse pai sabe que os 2 filhos estão perdidos. Um dentro de casa e o outro fora de casa. Os 2 filhos estão perdidos ao mesmo tempo que um é arrogante e queria gastar a vida como queria, o outro também é arrogante e lhe falta amor e perdão a ser expresso. Esse filho mais velho também tem um processo que Deus agora vai começar a fazer na vida dele por meio da atitude de teu pai, do pai dele. E ele fala, olha aqui, todos os anos tenho trabalhado como um escravo, nunca desobedeci qualquer uma das tuas ordens, mas nem sequer um cabrito tu me entregou. O que ele está dizendo para o pai? Tu está me devendo, e eu estou guardando a conta, estou aqui trabalhando e tu nunca me deu um cabritinho, para eu festejar com os meus amigos. Ele está dizendo que o pai deve para ele alguma coisa. Os 2 estão perdidos. E aí então disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é teu, mas nós temos que celebrar a volta desse teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse pai tem 2 filhos perdidos. Um que parece certinho e santinho porque ficou dentro de casa e sempre obedeceu a tudo, mas quando tem a oportunidade revela um coração rebelde e rancoroso. E o outro, um filho que precisava de quebrantamento e passou um tempo de dificuldade extrema, fome e um monte de outras humilhações, porque era arrogante. Vamos tentar entender o que Jesus quer dizer com essa parábola. Qual é a primeira frase que você vê no versículo 11 aí? O que diz aí? Qual é a primeira frase? Pode dizer, vai lá. Não, as primeiras palavras do versículo 11. Jesus continuou. Então peraí, tem um contexto que não está só na parábola aqui. Para entendermos o que Jesus está dizendo, precisamos voltar atrás. Porque Jesus continuou, ele não começou a falar daqui. Então vamos voltar mais um pouquinho. E aí nós vamos chegar no versículo 8, e nós vamos ver que tem uma parábola aí sendo dita também, né? A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, e ela vai do versículo 8 ao versículo 10, uma parábola bem curtinha. O que está falando as primeiras palavras dessa parábola no versículo 8? Se você chega aqui, eu estou conversando com o Charles e digo, ou me dá tal coisa, o que você vai presumir? O Edgar já pediu alguma coisa antes, né? Porque ele quer uma coisa ou essa coisa que ele acabou de pedir para o Charles. Então, o assunto não começa no versículo 8. Então tá, então vamos lá, vamos subir aí. Versículo 3 tem mais uma parábola aí, que é a parábola da ovelha perdida. Certo? Como começa o versículo 3? No versículo 3 do capítulo 15, Lu. Então, se você chega aqui, eu estou conversando com o Charles e digo, então, Charles, diante disso, você diz, bom, eles já conversaram alguma coisa antes, né? Então, está vendo que as 3 parábolas elas estão conectadas. Jesus começa com então, e ele está explicando alguma coisa, ou ele explica outra vez, e continuando, ele explica uma terceira vez.
Lucas juntou essas 3 parábolas nisso. Vamos olhar agora, então, o contexto. Vamos voltar aí mais um pouquinho. Capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores, agora sim, os cobradores de imposto, estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvi-lo Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto da parábola, das 3. E é legal que agora, nesse contexto, Jesus vai explicar a primeira parábola falando de uma ovelhinha, que um homem tinha 99, foi lá, deixou as 99, voltou para pegar a 100ª e encontrou ela e pediu para todo mundo festejar, porque a ovelha estava perdida. E o final começa assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Primeira parábola de Jesus, dentro desse contexto em que Jesus está reunido dentro de um lugar com publicanos e pecadores, e na porta um monte de fariseu dizendo: nós não vamos entrar aí porque ele está reunido com pecadores. Olha o contexto. E aí Jesus, na porta, como aquele pai que recebeu os filhos perdidos, está dizendo para eles: eu preciso me alegrar com um convertido novo do que com 99 justos que acham que não precisam de mim. Ou o que? Vem a parábola da moeda perdida, cuja conclusão está no versículo 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E os fariseus estão ali na porta, se negando a entrar e compartilhar de Jesus com os publicanos e pecadores que estão lá dentro. E aí Jesus conta a parábola desse filho, que estava lá fora e precisou tomar uma lição para voltar a seu pai, humilhou o pai, tratou com nenhum zelo o dinheiro que o pai levou anos para construir, foi recebido novamente como filho, está lá dentro festejando com o pai, como aqueles publicanos e pecadores, e o pai vai à porta chamar o filho mais velho, dizendo: eu fiz sempre tudo certinho, tu está me devendo. E a parábola não termina. Parou para pensar nisso? A parábola do filho pródigo ou do filho perdido, ela não termina. Ela fica em suspensão. Porque o contexto é exatamente esse. Jesus vai dar a escolha desses religiosos se querem ou não entrar e participar da comunhão com ele junto com os pecadores. Jesus não vai arrastar ninguém lá para dentro. Mas Jesus explicou para eles o porquê ele estava andando com publicanos e pecadores. O que isso tem a ver comigo e contigo? Hoje de manhã eu acordei, na verdade nem acordei muito, eu estava meio acordado. E estava pensando nisso, e estava pensando na Bíblia, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, orando. E ao mesmo tempo eu pensei que em algum lugar desse mundo também havia alguém acordado, talvez dando o último gole de vodka e começando a fechar uma carreira de cocaína em cima de uma mesa, pronto para cheirar, alheio se Deus está ou não presente. E Deus ama aquela pessoa, assim como me ama. Hoje de manhã eu botei a minha Bíblia embaixo do braço, peguei o meu carro e vim para a igreja, porque eu tinha uma mensagem a dar para um monte de pessoas. Deus deve me amar por isso, né? Mas provavelmente Ele não ama alguém que acordou hoje de manhã nos lençóis estranhos de uma cama diferente, olhou para o lado e a pessoa que estava dormindo com ele não era sua esposa ou seu marido.
E ele estava de forma escancarada adulterando. E ia talvez pensar em como é que ele ia arrumar a melhor desculpa possível para mentir a respeito desse ato. Qual dos dois Deus ama mais? Eu, que estou com a Bíblia no banco do carona, vindo para a aliança? Ou aquela pessoa que está lá? Às vezes esse é o problema de nós religiosos. Nós achamos que Deus gosta mais da gente. E o pior de tudo é quando nós, além de acharmos que Deus gosta mais da gente, que por fazermos coisas para Deus, Ele tem que nos abençoar mais do que abençoa as pessoas lá fora que não o conhecem, que não estão nem aí para Ele. E a Bíblia fala que Deus faz raiar o sol sobre os justos e injustos. Porque o amor de Deus é para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele não me amou porque eu abro a Bíblia. Ele amou todo mundo. A única diferença é que eu tenho uma sincronia um pouco mais perto de Cristo do que esses exemplos extremos que eu acabei de dizer para você. Mas Deus não me ama mais. Não mais do que esses. E às vezes, como religiosos, nós nos negamos a entrar em círculos de pecadores. Afinal de contas, eles vão sujar a minha roupa limpa, né? Olha só como é que é essa galera. Olha as roupas que usam. Escuta o palavreado deles. Olha as piadas que contam. Estou fora e longe disso tudo. Mas se eles não entenderem que estão perdidos, o que vai mudar a vida deles? Se nós não formos lá buscá-los, o que vai acontecer? Mas o mais interessante é que você e eu também precisamos aprender que Deus não nos ama mais do que qualquer um desses. Porque o Evangelho é a graça. E a graça é algo difícil de ser compreendido. Como Paulo tão bem fala em Romanos capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, porque tu pode dizer, não, mas o mais velho merecia, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esses somos nós. Todos pecaram, inclusive eu, e inclusive todos que estão aqui nessa sala. Todos estão destituídos da glória de Deus, a não ser que o façam por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus não ama mais ninguém. Deus oferece a sua salvação de forma graciosa a todos. A minha pergunta que fica é: você vai entrar ou vai ficar na porta emburrado? Vamos entrar e comemorar a presença de Cristo no meio de pecadores e publicanos e tudo mais? Ou vamos ficar à porta dizendo, aí, ó, esse povo aí, pecadores, onde é que já se viu? Reclamando que a nossa santidade é suficiente para fazer com que Deus nos ame mais do que os outros. Então é por causa disso que hoje nós vamos comemorar esses elementos representando o sangue e o corpo de Cristo. Porque, versículo 25 de Romanos 3, Paulo continua dizendo, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente
demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nada nos torna diferente de qualquer pessoa ali fora, a não ser a fé manifesta em Cristo, por meio do seu sangue derramado. E qualquer pessoa que crer nisso e tomar posse dessa verdade bíblica, está fazendo parte do corpo de Cristo. Seja ela publicana, pecadora ou rato de igreja. Conheça ela nenhum versículo da Bíblia ou cite versículos de cor. Todos nós, mediante a fé, precisamos ser transformados, resgatados, como aquele pai que tinha 2 filhos, um perdido dentro e o outro perdido fora de casa. Que hoje, agora, nesse momento, nós possamos participar desses elementos, lembrando que nós fomos resgatados. Que nós fomos resgatados. E agora nós precisamos entender o sacrifício de Cristo. E quem sabe, como aquele irmão mais velho, que estava sabendo aonde o filho estava, o irmão estava, gastando dinheiro com o que estava gastando. Quem sabe esse irmão mais velho deveria ter ido buscar o seu irmão, dizendo: vem para casa, cara. Quem sabe nós não vamos fazer isso. Estar entre os pecadores, para que eles possam conhecer o Cristo que está em nós. Por meio da fé, fazerem parte da mesma família. Não somos melhores do que ninguém, mas compartilhamos desse mesmo Cristo, que está lá na porta, do lado de fora, os religiosos carrancudos, e dentro, os perdidos que foram encontrados. E todo aquele que entra é mais um perdido encontrado, mesmo que ele possa ser extremamente religioso. Então agora nós vamos participar desses elementos. Que você possa participar desses elementos lembrando que Cristo se entregou para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que a graça dele fosse derramada. Cristo é a justiça que Deus manifestou. Isso que Paulo está falando em Romanos 3:21. A justiça de Deus é o Evangelho de Cristo, manifesto na graça, que recebemos quando aceitamos pela fé o sacrifício. Então agora o pessoal vai distribuir os elementos. O pessoal do louvor tem uma música aqui. Pegue os elementos e nós vamos participar juntos quando eu retornar aqui e orarmos por isso, ok?